Você vai ouvir agora mais uma mensagem de resgate para a sua vida, com o pastor Reginaldo Bonfim. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de vida familiar. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que um relacionamento conjugal se desmorona? Naturalmente, as pessoas vão responder de diversas maneiras. Mas eu quero analisar juntamente com você, que está me ouvindo nesse momento, alguns fatores que podem gerar um desmoronamento no relacionamento conjugal. Eu quero começar anunciando primeiro, eu acredito que por comportamentos egoístas, ou dele ou dela. Normalmente, com os próprios conselheiros matrimoniais, eles afirmam que todo casamento possui 3 fases. A primeira é a chamada fase da alegria mútua. É onde o que um quer, o outro também deseja. É aquela fase inicial das semelhanças. Você gosta de uva sem caroço? Ah, eu também gosto de uva sem caroço. Você gosta de maçã verde? Ah, eu também gosto de maçã verde. Só que essa fase ela passa muito rapidamente. Ela dura de 2 a 3 meses. Depois vem a fase mais aguda de todo relacionamento conjugal. É a chamada fase dos ajustes. E o que representa, pastor Reginaldo, essa fase dos ajustes? A fase dos ajustes é onde nós chamamos mais atenção um do outro com relação àquilo que nós discordamos. Por isso que chama-se de fase dos ajustes. É onde eu aprendo a conviver com as diferenças. É onde um aprende ou percebe que o outro, à noite, quando vai dormir, está roncando. Depois o outro percebe que a família, a mãe dela, não parece tão gentil, tão agradável como foi quando nós namorávamos. E esta fase dos ajustes, ela tende a se tornar tão aguda, tão intensa e difícil na vida dos cônjuges, que a maioria dos relacionamentos terminam nesta fase. Por isso que é muito comum a gente perceber separação até os primeiros 3 anos. Um dos estudiosos consideram que essa é a fase do ajuste ou dos ajustes. Quando nós passamos desta fase, então vem a fase boa de todo relacionamento conjugal. É a fase da satisfação mútua. É onde eu conheço o outro do jeito que o outro é, eu já percebi como me ajustar ao outro e também eu aprendi a conviver com as diferenças do outro, porque eu também tenho diferenças. O grande problema e o grande desafio de todo casamento, de toda relação conjugal, é nós aprendermos a lidar com o lado difícil do outro. O lado difícil eu chamo de lado negativo, porque todos nós temos o nosso lado difícil, todos nós temos o nosso lado negativo. Então, um relacionamento conjugal ele se acaba, como eu falei inicialmente, por comportamentos egoístas, pode ser dele ou dela, porque um quer mudar o outro a qualquer custo. E aquele que percebe que o outro está querendo lhe mudar, se sente rejeitado. E nós percebemos que a rejeição em todo relacionamento é um veneno que acaba basicamente com a vida de toda relação social, seja conjugal, seja estudantil, seja trabalhista, funcional. Quando nós nos sentimos rejeitados, nós abrimos a porta para todo problema em nossa vida, inclusive a depressão.
Um relacionamento conjugal também se acaba quando um tenta anular o outro, não deixa que o outro seja aquilo que verdadeiramente o outro é. Isso nós percebemos, por exemplo, quando os conselheiros matrimoniais eles dizem que no campo psicológico os opostos se atraem, nós, pastores, pelo menos aqui na Resgate, nós percebemos que no mundo espiritual são os semelhantes que se atraem. Por isso que uma pessoa que foi rejeitada, inconscientemente ela procura uma outra rejeitada para se relacionar. Uma pessoa que teve problemas com álcool, por exemplo, inconscientemente ela procura pessoas também que tiveram problema com álcool, não exatamente às vezes a própria pessoa, mas que vem de uma família de alcoolistas para poder se relacionar. Então, no mundo espiritual, a gente percebe que os semelhantes se atraem. Por causa disso, muitas vezes, um quer anular o outro. Isso dificulta terrivelmente a relação conjugal. Conta-se que certa pessoa, uma certa mulher, um certo casal, estava tendo problema no seu relacionamento conjugal. E o homem começou a definhar, começou a se isolar, começou a não querer muita conversa, ele já era calado. E ela era expansiva. Não é que as mulheres falam muito, é que as mulheres são dotadas com maior capacidade de comunicação. E ele não tinha essa comunicação toda. E por causa disso, dela ser muito comunicativa, isso fez com que ele se sentisse anulado. Primeiro rejeitado e depois anulado no seu relacionamento conjugal. Ela então insistiu com ele para ir ao médico. E a muito custo, ela levou-o ao médico. Chegando lá, aí o médico perguntou: vem cá, o que é que você tem? E ela não deixou nem que ele falasse: doutor, ele, tá vendo aí? Ele tem um problema sério. Ele está se isolando, ele não quer falar com ninguém, ele, vê só aí, tá emagrecendo cada dia mais, não quer se alimentar. Ele tem 52 anos, mas parece que tem mais de 70. Vê, tá parecendo um cadáver, uma caveira. Aí ele disse: realmente, quantos anos você tem mesmo? Aí ela tomou a frente: não, 52, doutor, 52. Ele disse: porque o que é que você vem fazendo durante esse tempo para poder conseguir conciliar o sono? Ela não deixou que ele falasse: doutor, ele está tomando Rivotril, ele está tomando um remédio para dormir porque ele não está conseguindo dormir naturalmente. Enquanto isso, o médico então baixou a cabeça e passou uma receita. Ele disse: olha, eu vou passar aqui um sonífero. Aí ela disse: aí melhor ainda, porque ele vai dormir mais ainda. Porque ele já toma Rivotril, com esse sonífero vai dormir mais ainda. Aí o doutor falou: mas não é para ele não, é para a senhora. Porque ele precisa descansar. Quer dizer, quando um tenta anular o outro, há sempre problema na relação conjugal. Às vezes é o homem que tenta anular a mulher, talvez até mostrando que sabe mais do que ela. Isso é terrível, quando nós não conseguimos exercitar as nossas capacidades naturais, aquilo que nós fomos dotados por Deus para agir na nossa terra, na nossa sociedade. Um outro comportamento egoísta que a gente percebe e que prejudica terrivelmente o relacionamento conjugal é que cada um dos cônjuges não quer abrir mão das suas preferências. Um certo casal, eles estavam visitando no dia de finados, 2 de novembro, um cemitério, e de repente o marido falou para a esposa: bem, olha, quando eu morrer, eu quero ser enterrado ali, naquele cantinho, olha. Eu quero ser enterrado naquele canto. Aí ele disse: que estranho, você já está pensando em morte e tal. Por que você quer ser enterrado naquele canto? Ele disse: não, é porque eu sempre gostei de dormir no canto. E você sempre toma aquele meu lugar e eu sempre durmo no lado, na beirada da cama.
Ela disse: não seja por isso, meu bem. A partir de hoje você vai passar a dormir no canto. Quer dizer, isso ela só percebeu em um momento até extremo, momento até que se falou de morte, de cemitério, de caixão, que muitas vezes esses problemas, se fossem falados, compartilhados no dia a dia do casal, eu acredito já teria sido resolvido há muito tempo. E uma outra questão que a gente percebe que o relacionamento conjugal se desmorona é porque nesse relacionamento não há compartilhamento, não existe vida compartilhada. Cada um quer viver a sua própria vida sem considerar as necessidades da outra pessoa. Isso é terrível no relacionamento conjugal. Por quê? Porque quando as pessoas se casam para ser felizes, elas descobrem em pouco tempo que são totalmente infelizes. Mas quando elas se casam para fazer a outra pessoa feliz, aí ela descobre que passa a ser feliz porque está fazendo a outra pessoa infeliz. E não venha me dizer, se você é casado, se você é casada, se você está feliz vendo o seu cônjuge infeliz. Ninguém, cônjuge nenhum consegue ser feliz sem fazer ou sem perceber que o outro cônjuge está feliz. Então a vida compartilhada é de suma importância nos relacionamentos conjugais. Isso nos mostra um certo casal que eles estavam comemorando as bodas de ouro, 50 anos de casados. E eles sempre, quando faziam aniversário, eles iam tomar sorvete, eles não tinham condição financeira muito abastada, e eles iam para determinados lugares. Nesse dia, eles foram para uma espécie de um McDonald's, né, de comer um sanduíche. Eles foram comer um sanduíche. E chegou lá, o garçom que conhecia eles, sempre eles passavam por lá, aí ficou: pois não, o que é que vocês querem hoje? Não, ele disse: não, nós queremos um sanduíche, estamos comemorando 50 anos de casados. Aí o garçom preparou especialmente a mesinha, colocou uma toalha, colocou dois copos especiais para o líquido, colocou 2 pratos ali, e que ele colocou o sanduíche e quis partir ao meio. E realmente partiu. E quando começou a colocar no outro prato, ele disse: não, um prato só basta. Aí tá bom, ele ficou olhando, o garçom ficou olhando o velhinho comendo ali, né? Todo satisfeito. E ela, a esposa, também olhando para ele, assim, satisfeito. E o garçom viu aquilo e disse: será que eles pediram só um porque não tem dinheiro? Aí disse: vem cá, eu vou pagar um outro sanduíche para vocês, para a senhora não ficar esperando tanto assim. Aí ela disse: não, é porque sempre nós tivemos tudo compartilhado. Nós compartilhamos tudo em nossa vida. Por isso que eu estou esperando que ele termine para eu pegar a dentadura dele e comer o meu sanduíche. Então eles compartilhavam até a dentadura. Por isso que eles fizeram 50 anos de casados. Dizendo isso, não estou dizendo que mandando você compartilhar a sua dentadura com o seu cônjuge. Eu estou mostrando a importância de se viver uma vida compartilhada, que inclusive isso faz com que haja durabilidade em um relacionamento conjugal. A segunda razão que nós percebemos porque um relacionamento conjugal se desmorona, termina, acaba, é por problemas estruturais da personalidade. Aí você me pergunta: pastor Reginaldo, agora você complicou. O que é problema, o que são problemas estruturais da personalidade? Olha, todos nós, por exemplo, a Bíblia diz que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Por isso que a Bíblia diz: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam considerados íntegros até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então cada um de nós é uma pessoa diferente da outra pessoa. Até gêmeos, eles são diferentes nas suas escolhas. Eles podem até estar usando roupas semelhantes,
mas nas suas escolhas eles são diferentes. Então todos nós temos a nossa personalidade. Alguém já disse que personalidade, eu vou simplificar aqui, eu não vou dizer como muitos psicólogos tentam dizer por aí, com questão interior, daquilo que você é formado, mas daquilo que se coloca em cima de você. Então, personalidade é o seguinte, é aquilo que você recebeu de herança dos seus pais, mas tudo aquilo que você aprendeu até o dia de hoje e que você coloca em prática, que você pratica. Isso chama-se de personalidade. Então todos nós, na nossa personalidade, nós estruturamos essa personalidade ou pela aceitação ou pela rejeição. Depende da maneira como nós fomos criados. Se tivemos o amor fundamental em nossas vidas ou não. Ou se houve ausência do amor fundamental. Amor fundamental se constitui, eu gosto de chamar em uma sigla chamada PAI. P-A-I. P de palavras, de afeto, de carinho, de valorização. O A é o afeto físico, é o colo, é o beijo, é o abraço, é tudo aquilo que eu exercito fazendo alguma coisa. O P, palavras, é aquilo que eu exercito falando alguma coisa. E o A é do afeto, fazendo alguma coisa. E o I eu chamo de investimento pessoal. E o que é investimento pessoal? É quando eu, como pai, disponho de tempo para brincar com meu filho. Luciene, minha esposa, como mãe, dispõe de tempo para brincar com minha filha, com nossa filha. Naquilo que interessa a nossa filha e não naquilo que interessa a nós. Por exemplo, às vezes o menino fala, pai, fica aqui, vamos brincar um pouquinho de bola. Olha, aqui, o senhor está entendendo aqui essa lição? Veja, não menino, eu não tenho tempo para isso não. Isso tudo pode marca a vida da criança. E quando se marca essa vida de maneira positiva, a gente diz que essa criança, ela teve o amor fundamental. Quando se marca de maneira negativa, a gente tende a dizer que essa criança não teve o amor fundamental na vida dela foi ausente. E isso vai trazer problemas quando essa criança crescer. Também esses problemas estruturais da personalidade em nós dá-se-á por modelo negativo de autoridade que nós tivemos nos nossos relacionamentos. Principalmente aquele modelo de autoridade primitivo. São os nossos pais. Primeiro modelo de autoridade que nós tivemos. Isso pode marcar de maneira positiva ou negativa a nossa personalidade. E dependendo dessa negatividade ou dessa positividade, vai trazer benefício ou prejuízo nos nossos relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal. Por exemplo, se aquela criança ou aquela pessoa foi criada com tudo nas mãos, vai para o banheiro até adolescente, aí a mãe leva, o pai leva, geralmente é a mãe, a toalha de banho, leva o sabonete, leva o calçado, leva a cueca, leva a roupa da pessoa. Depois que a pessoa se casa, a pessoa pensa que a mulher dele também tem a mesma obrigação de fazer aquilo que a mãe fazia. Então esse modelo de autoridade formado dessa maneira passa a ser um modelo negativo, porque vai fazer com que a gente exija do outro aquilo que sempre nós tivemos na nossa família de origem. Um outro problema também de estruturação da personalidade, eu chamo assim de os ensinos errados que nós recebemos ao longo da nossa vida. Quando nós queremos fazer uma mudança didática de algo que nós aprendemos ao longo da nossa vida de 20, 25, 30, 40, 50 anos, nós temos que fazer 3 coisas. Primeira coisa que temos que fazer, nós temos que aprender a desaprender.
se aquilo que nós aprendemos foge totalmente ao conceito, à determinação da palavra de Deus. E nós já percebemos, e você sabe disso, nós que somos casados, já percebemos que temos que desaprender de muita coisa que nós aprendemos na nossa vida de solteiro, porque a vida de casado passa a ser uma vida totalmente diferente. Por isso que nós encontramos muitas mulheres decepcionadas com o casamento, principalmente com o seu cônjuge, dizendo o seguinte: não, ele quer viver depois de casado a vida de solteiro que vivia quando solteiro. Quer sair de manhã e só chegar às 10, 11, meia-noite em casa. Porque quando ele era solteiro ele fazia isso. Só que agora ele está casado. E realmente isso é uma grande verdade. Então, se esses ensinos que nós recebemos ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, eles não forem, se tiverem trazendo problemas no nosso relacionamento conjugal, se não forem desaprendidos, nós vamos ter sérios problemas de relacionamento conjugal, chegando até as vias da separação, as vias do divórcio. E o outro que nós temos que aprender a reaprender, ou seja, muita coisa que nós aprendemos de maneira correta e que ao longo do tempo nós esquecemos, nós vamos ter que reaprender essas coisas para poder praticá-las no nosso dia a dia, no nosso relacionamento conjugal. E a outra coisa que eu quero falar aqui sobre a estruturação da personalidade que nós temos que aprender, chama-se eu tenho que aprender a aprender. São situações novas que muitas vezes, muitas pessoas não querem nem ouvir falar. Elas dizem assim: olha, você quando me conheceu, eu era desse jeito e você já sabia. Então, para mim, não há possibilidade de mudança. E todos nós sabemos que casamento, relação conjugal, é como feirinha das trocas. O que é que tem na feira das trocas? Se você leva alguma coisa para a feira das trocas, você tem que estar disposto às normas que a feira oferece. Troca-se tudo, desde o bafo de onça dela até o chulé dele. Tudo é passivo de mudança, tudo é passivo de troca, tudo é passivo de intercâmbio. E é isso que muitas vezes nós não queremos colocar esses produtos na feirinha da troca, e que é de suma importância que isso aconteça. Eu costumo falar que hoje muitos casamentos, quando existem, porque hoje as pessoas estão mais se juntando ou estão mais indo num cartório e por escritura pública estão fazendo assim um contrato, mas muitos casamentos padecem de dois fatores essenciais de durabilidade. Quais são esses fatores? Primeiro, inexistência de um modelo familiar para a constituição da nova família. Por quê? Porque na nossa sociedade contemporânea, a grande maioria, mais de 60% dos nossos jovens que estão para se casar, padecem de um modelo de autoridade familiar, porque são filhos de pais divorciados, separados. Por conta disso, não existe um modelo a ser copiado na nova família, para a nova família, quando há um casamento. E em segundo lugar, foi isso que eu acabei de dizer: inexistência de uma abertura para a mudança. Você sabia que eu era assim, agora você vai ter que aguentar. Quem disse isso? Tudo no casamento é passível de mudança. E em terceiro e último lugar, para terminar, um relacionamento conjugal termina, se desmorona, se acaba quando há quebra de aliança, quando há infidelidade conjugal. Porque mesmo que o outro não saiba que está havendo infidelidade conjugal, o mundo espiritual sabe. E quando o mundo espiritual das trevas sabe que está havendo infidelidade conjugal,
a liberação de uma entidade no mundo espiritual chamada espírito de imoralidade. Isso vai perseguir a família, os cônjuges, inclusive a geração. E você pode prestar atenção nisso aí. Se você percebe que uma criança foi abusada sexualmente, procure descobrir se não está existindo infidelidade conjugal, ou da parte dele, ou da parte dela. Porque Deus colocou pai e mãe como cobertura familiar para a proteção total, integral dos filhos. Pense nisso. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Que Deus abençoe sua vida.